Os vulcões são, honestamente, uma das criações mais espetaculares e poderosas da natureza. São montanhas que se abrem para baixo, para um reservatório de rocha derretida abaixo da superfície da Terra. Não são meramente formações estáticas, são gigantes dinâmicos, que respiram, lembretes da imensa energia que borbulha nas profundezas do nosso planeta. Quando essa pressão se torna excessiva, ocorre uma erupção, liberando gás, cinzas e lava. Por milênios, a humanidade viveu à sombra dessas maravilhas geológicas. Somos atraídos por suas encostas férteis e sua beleza dramática, um testamento à nossa relação duradoura com as forças selvagens que moldaram nosso mundo. É uma relação construída sobre um delicado equilíbrio de respeito e fascínio. Existem vários tipos principais de vulcões, cada um com sua própria característica única. Os vulcões escudo, como os encontrados no Havaí, são largos e de inclinação suave. Suas erupções são frequentemente menos explosivas, com a lava fluindo lentamente por grandes áreas, construindo a montanha camada por camada. Em contraste, os estratovulcões, também conhecidos como vulcões compostos, são altos e cônicos, com lados íngremes. Esses são os vulcões da nossa imaginação dramática, capazes de erupções incrivelmente violentas e explosivas. O Monte Vesúvio é um excelente exemplo desse tipo. Depois, há os cones de cinzas, que são estruturas mais simples e menores, formadas por partículas e bolhas de lava solidificada e ejetada de uma única abertura. Compreender essas diferentes formas nos ajuda a apreciar as diversas maneiras pelas quais nosso planeta expressa sua energia interna. Cada tipo de vulcão conta uma história diferente sobre as condições geológicas específicas sob a crosta terrestre. Os vulcões escudo falam de magma fluido e fluindo do manto. Os estratovulcões, no entanto, revelam uma história mais complexa e volátil. Eles são frequentemente encontrados onde as placas tectônicas estão colidindo, um processo que cria magma mais viscoso e rico em gases. Esse magma mais espesso retém gases, acumulando uma imensa pressão até que seja liberada em uma explosão catastrófica, uma exibição de poder bruto e indomável que é ao mesmo tempo aterrorizante e magnífica de se ver. A formação de um vulcão é um processo que se estende por tempo geológico. Começa nas profundezas do subsolo, na câmara magmática, um reservatório de rocha derretida. À medida que esse magma, mais leve que a rocha sólida circundante, sobe, ele encontra rachaduras e pontos fracos na crosta terrestre. Ele força sua passagem para cima, eventualmente rompendo a superfície. A cada erupção, camadas de cinzas e lava se acumulam, construindo lentamente a icônica forma de cone que associamos a um vulcão. Esse ciclo de pressão e liberação, de destruição e criação, é uma parte fundamental do ciclo de vida do nosso planeta. Um processo constante de renovação e transformação que continua até hoje. O Monte Vesúvio se ergue como um guardião silencioso sobre a Baía de Nápoles, no sul da Itália. É uma característica majestosa, mas imponente, da paisagem. Seu cone distinto, com uma grande cratera no topo, é visível por muitos quilômetros ao redor. Um lembrete constante de sua presença para os milhões de pessoas que vivem em suas proximidades. O Vesúvio faz parte do arco vulcânico da Campânia, uma linha de vulcões formada pela colisão das placas tectônicas africana e eurasiana. Essa configuração geológica é o que confere ao Vesúvio seu potencial explosivo, tornando-o um dos vulcões mais estudados e monitorados em todo o mundo. A história do Vesúvio está profundamente entrelaçada com a história da civilização humana nesta região. Por séculos, suas encostas foram cobertas por vinhedos exuberantes e campos férteis, nutridos pelo rico solo vulcânico. Povos antigos, incluindo os gregos e, mais tarde, os romanos, construíram cidades prósperas em sua base. Eles viam a montanha não como uma ameaça, mas como uma fonte de abundância.
um gigante benevolente que os provia. De fato, antes de sua erupção mais famosa, o Vesúvio era considerado adormecido, sua verdadeira natureza oculta, sob um exterior verde e tranquilo. Essa coexistência pacífica criou uma falsa sensação de segurança para as comunidades vibrantes que prosperavam em sua sombra. Esta montanha não é um único pico, mas um vulcão complexo. Consiste em um grande cone, o Gran Cono, que é parcialmente cercado pela borda de uma caldeira de cume mais antiga e muito maior. Essa caldeira foi formada pelo colapso de uma montanha anterior, conhecida como Monte Soma, durante uma erupção maciça anterior. O cone atual cresceu dentro dessa estrutura colapsada ao longo dos últimos 2 milênios. Essa estrutura de vulcão dentro de um vulcão é um registro físico de sua longa e violenta história, uma história de colapso e renascimento, escrita em pedra e cinzas, uma narrativa poderosa do ciclo interminável de destruição e regeneração da natureza. Sua importância se estende além da geologia para a cultura e história humanas. O Vesúvio tem sido uma inspiração para artistas, um tema para cientistas e um destino para viajantes por séculos. Ele representa a dualidade da natureza, sua capacidade de nutrir a vida e seu poder de extingui-la em um instante. A montanha desafia nossa percepção de permanência e nos lembra que o chão sob nossos pés não é tão sólido quanto parece. É um marco vivo, um lugar onde o passado está sempre presente e onde as forças da Terra continuam a moldar a história humana das maneiras mais dramáticas. O capítulo mais infame da história do Monte Vesúvio foi escrito no ano 79 d.C. Para as pessoas que viviam nas movimentadas cidades romanas de Pompeia e Herculano, foi um dia que começou como qualquer outro. O sol nasceu sobre uma paisagem pacífica, os mercados estavam cheios de comércio e a vida diária prosseguia como havia sido por gerações. Mas nas profundezas da montanha, a pressão havia atingido um grau imparável. Por volta do meio-dia, o Vesúvio entrou em erupção com uma força inimaginável, lançando uma colossal coluna de gás superaquecido, cinzas e pedra-pomes a quilômetros na estratosfera, transformando o dia em noite. Este evento cataclísmico se desenrolou em estágios aterrorizantes. A fase inicial choveu pedra-pomes e cinzas, soterrando a cidade de Pompeia sob vários metros de rocha leve e porosa. Muitos moradores foram esmagados por telhados em colapso, enquanto outros tentaram fugir da escuridão sufocante. Mas uma força muito mais letal estava por vir. Uma série de fluxos piroclásticos, avalanches escaldantes e rápidas de gás quente e detritos vulcânicos, desceu pelas encostas do vulcão. Esses fluxos eram impossivelmente quentes, atingindo temperaturas altas o suficiente para matar instantaneamente, e se moviam a centenas de quilômetros por hora, não deixando chance de fuga para aqueles que permaneceram. A cidade vizinha de Herculano, localizada mais perto da cratera, teve um destino diferente, mas igualmente sombrio. Embora tenha sido poupada da queda inicial de pedra-pomes, estava diretamente no caminho das primeiras e mais quentes ondas piroclásticas. O calor intenso carbonizou materiais orgânicos como madeira e até alimentos preservados, mas vaporizou instantaneamente os tecidos moles dos habitantes que haviam procurado abrigo em casas de barcos de pedra ao longo da costa. A cidade foi então completamente soterrada por camadas espessas e densas de lama e cinzas quentes que se solidificaram em rocha dura, preservando a cidade de uma maneira diferente de Pompeia, mas de forma igualmente completa. A erupção de 79 d.C. foi uma tragédia humana de imensas proporções, aniquilando populações inteiras e soterrando suas cidades tão completamente que elas acabaram sendo perdidas na memória por quase 1.700 anos. Quando redescobertas e escavadas, essas cidades forneceram um instantâneo incomparável e congelado no tempo da vida romana. A própria cinza que destruiu essas comunidades também as preservou.
Agora podemos caminhar por suas ruas, entrar em suas casas e ver os comoventes moldes de seus momentos finais. O Vesúvio, o destruidor, inadvertidamente se tornou o maior preservador deste mundo perdido. Nos séculos desde sua grande erupção, a vida retornou às encostas do Vesúvio com notável resiliência. O solo vulcânico, rico em minerais, mais uma vez deu origem a um ecossistema único e vibrante. As encostas inferiores estão agora cobertas por florestas de carvalhos e castanheiros, enquanto mais acima, uma resistente coleção de plantas se adaptou às condições adversas. Pode-se encontrar a bela giesta do Vesúvio, uma planta com flores amarelas brilhantes e uma variedade de líquens e musgos que se agarram à rocha vulcânica, decompondo-a lentamente e criando novo solo para futuras gerações de vida. Essa natureza ressurgente proporciona um habitat para uma surpreendente quantidade de vida selvagem. Raposas e coelhos selvagens podem ser encontrados navegando pelas áreas arborizadas, sua presença um sinal de um ecossistema saudável e funcional. O ar é preenchido com os cantos de inúmeras espécies de aves, incluindo gaviões e falcões que planam nas correntes térmicas criadas pela montanha. Lagartos se aquecem nas pedras vulcânicas aquecidas pelo sol e incontáveis insetos prosperam entre as flores silvestres. É uma poderosa demonstração da capacidade da natureza de recuperar e revitalizar até as paisagens mais devastadas, demonstrando que a vida é uma força persistente e adaptável. Hoje, no entanto, a tranquilidade da montanha é observada com olhos atentos. Cientistas do Observatório do Vesúvio, o observatório vulcanológico mais antigo do mundo, monitoram o vulcão 24 horas por dia. Eles usam uma sofisticada rede de tecnologia moderna para manter uma vigilância constante sobre seus sinais vitais. Sismógrafos detectam os menores tremores de terra. Estações de GPS medem qualquer inchaço da superfície da montanha. E sensores analisam os gases liberados de sua cratera. Essa vigilância contínua é essencial para fornecer alertas precoces de qualquer potencial agitação, ajudando a proteger os milhões de pessoas que vivem em sua sombra. O Monte Vesúvio permanece um símbolo profundo do poder bruto da natureza e de sua profunda conexão com a história humana. É um lugar de beleza natural deslumbrante e um local de imensa importância histórica. Ele nos ensina sobre a fragilidade de nossa existência e a incrível resiliência tanto do mundo natural quanto do espírito humano. Viver com tal força exige não medo, mas um respeito profundo e duradouro. Admiramos sua majestade, estudamos seu comportamento e lembramos seu passado, sempre conscientes do gigante adormecido e do delicado equilíbrio que devemos manter com a poderosa terra que chamamos de lar.